Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. Esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada. Continuando o dia 9, vamos ler Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações na terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã. Pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matarem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela é certamente a tua esposa. E como tu dissestes, ela é minha irmã? E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanho e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali, e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de águas que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E ele chamou o nome do poço Eseque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele de Reobote. E ele disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço.
Então Abimeleque foi até ele de Gerar, com Alzate, um dos seus amigos, e ficou o capitão-chefe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, visto que vós me odiais e me enviaste de vós? E eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo e dissemos: que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocaremos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado, e lhe disseram: nós encontramos água. E ele o chamou Seba, por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Gênesis capítulo 26, e agora vamos para a reflexão. Em Gênesis 26, vemos Isaque enfrentar desafios semelhantes aos de seu pai, mas também experimentar a fidelidade de Deus em sua própria jornada. Mesmo em tempos de fome e oposição, ele prospera porque obedece à voz do Senhor. Este capítulo nos ensina que bênçãos não dependem de circunstâncias favoráveis, mas de permanecer na direção de Deus. Cavar poços em meio ao conflito é sinal de fé, e quem não desiste verá o Reobote de Deus, um espaço de descanso, provisão e crescimento. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.